Olá a todos e todas! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre vacina. Por que elas são tão importantes e eficientes, mas por que elas demoram tanto para ser produzidas? Vamos descobrir? As vacinas funcionam ensinando o seu sistema de defesa a reconhecer um parasita e agir contra ele. Mas como isso acontece? Bom, quando a gente é infectado por um vírus ou uma bactéria e a gente fica doente, o nosso sistema de defesa pode agir de diferentes formas. A gente vai deixar um vídeo aqui na descrição do TED-Ed que mostra mais ou menos como isso acontece. Mas existem basicamente duas formas. Algumas células de defesa podem comer essas células e destruir, ou a gente pode produzir anticorpos específicos contra cada parasita. Esse primeiro processo de comer um parasita, ele é muito generalista. Ou seja, as células que fazem esse processo saem comendo tudo que elas vejam pela frente e que elas não reconhecem como fazendo parte do seu próprio corpo. Por ser mais generalista, esse processo é menos eficiente, porque às vezes as células não conseguem reconhecer e comer toda a variedade de parasitas que existe. Além disso, às vezes essas células não são fortes o suficiente e elas não conseguem ganhar essa briga. Então, ao longo da evolução, foi selecionado um outro tipo de defesa mais específico. E esse tipo de defesa se dá através dos anticorpos. Os anticorpos são proteínas que as nossas células do sistema de defesa produzem e reconhecem especificamente um tipo de parasita. E eles não ficam lá dentro das nossas células, gente. Eles são liberados no sangue e eles ficam por lá boiando até eles reconhecerem e se ligarem no parasita para o qual eles foram produzidos. Então, se você foi infectado com o novo coronavírus, o seu sistema de defesa vai começar a produzir anticorpos contra ele. Ou seja, esses anticorpos não servem contra o vírus do sarampo, da AIDS, da gripe, enfim, ele é específico para o coronavírus. Esses anticorpos têm algumas ações no seu corpo, mas uma das principais é que eles se ligam no vírus e aí eles cobrem as chaves que os vírus precisam para entrar nas suas células. Os anticorpos são muito eficientes e por isso existem algumas doenças que você só pega uma vez, como é o caso da catapora, do sarampo, etc. Porque a primeira vez que você é infectado pelo vírus, as suas células de defesa aprendem a fazer anticorpos contra ele. Daí, na segunda vez que você entrar em contato com esse vírus, elas já começam a produzir anticorpo e ele se liga e inativa os vírus. Daí, você nem tem sintoma, porque o seu sistema de defesa conseguiu lidar com o vírus antes dele causar a doença. Mas esse é um processo doloroso, né? Porque você teve que ficar doente uma vez para desenvolver uma resposta rápida de defesa. E existem algumas doenças que basta você pegar uma vez e elas podem ser fatais ou deixar graves sequelas. Imagina que louco seria se tivesse um jeito de você ter essa resposta no seu corpo sem precisar ficar doente? Adivinha só, tem! E ele se chama vacina. As vacinas são uma injeção do parasita morto, inativado ou de pedaços do parasita que vão estimular o seu sistema de defesa a produzir anticorpos contra ele. Ou seja, você aprende a se defender muito bem de um parasita sem precisar ficar doente. E ainda assim tem gente que é contra a vacinação. Vai entender, né? Inclusive, desmentir alguns dos argumentos do movimento anti-vacina é uma ideia boa para um próximo vídeo, mas enfim. As vacinas são um método muito eficiente de prevenir doenças, e elas revolucionaram a medicina, porque todo mundo já deve ter ouvido da mãe ou da avó. É melhor prevenir do que remediar. E é justamente o que a vacina é. É uma prevenção, ela não é um remédio. Bom, desenvolver uma vacina nova não é uma tarefa nada fácil. Primeiro porque a gente precisa ter um monte desses vírus para testar como inativar ele de uma forma eficiente. E lembra que a gente falou que o vírus é um parasita intracelular? Ou seja, ele só se multiplica dentro de uma célula. Então, os cientistas têm que descobrir quais são as condições ideais para que esses vírus se multipliquem bastante. E isso já é uma tarefa complicada, porque existem muitas variáveis que podem afetar a reprodução do vírus. Então, temperatura da célula, pH, o tipo de célula, quanto tempo deixar e até achar essas condições ideais leva um certo tempo. Depois de achar o melhor ambiente para multiplicar os vírus, é necessário muito estudo para descobrir como inativar esses vírus ou quais pedaços são mais eficientes de serem utilizados na vacina. E por que esse processo é difícil? Porque os coronavírus são diferentes entre si. assim como nós somos. Nós temos cores de pele diferentes, cor de cabelo, cor de olho, jeito de cabelo, enfim.
Somos todos seres humanos, mas temos diferença entre nós. Então, o coronavírus também tem essas diferenças entre si. Mas quando se desenvolve uma vacina, você quer que a pessoa vacinada esteja imune a qualquer coronavírus que entrar nela, certo? Você não quer que ela esteja imune só do coronavírus que infectou a Judite. Você quer que ela esteja imune do coronavírus que infectou a Judite, a Maria, o João, enfim, porque eles vão variando entre as pessoas, porque eles sofrem mutação, mas você tem que achar um pedaço do vírus que não sofra tantas mutações assim. Aí a pessoa vacinada vai conseguir se defender de qualquer coronavírus que entrar no corpo dela. Além disso, esse pedaço escolhido não pode causar uma reação negativa no nosso corpo, certo? Lembra que eu falei que o sistema de defesa acende um alerta para o corpo sempre que ele encontra uma partícula estranha? Então, esse pedaço não pode ativar esse sistema de defesa tão fortemente, porque daí você vai gastar energia para se defender em vez de gastar com as suas funções, e aí você começa a ficar doente. Mas isso é uma tarefa difícil, e por isso começam as fases de testes, que tem como objetivo ver se esse pedaço ativa a produção de anticorpos, mas não causa reações negativas no seu corpo. Todo esse processo é muito cuidadoso e possui uma série de etapas de verificação pelos conselhos de ética, para garantir que os testes em humanos só sejam feitos depois que os testes em animais forem bem-sucedidos. Por isso as vacinas demoram tanto para ser produzidas. Elas são desenvolvidas para terem a maior eficiência com o menor número de efeitos colaterais. Para se ter uma ideia, uma vacina demora em média 10 anos para ser produzida, desde a identificação do vírus ou da bactéria que causa essa doença até a liberação da vacina para o público em geral. A pergunta que não quer calar é: será que a gente vai ter que esperar mais 9 anos para a gente ter uma vacina? E a resposta para essa pergunta é: provavelmente não. Provavelmente a gente não vai ter que esperar tanto tempo. Considerando a gravidade do Covid no mundo e as inúmeras mortes que a gente teve, muitas universidades, muitas empresas estão numa verdadeira corrida para a descoberta de uma vacina. E aí estão investindo uma grande quantidade de tempo, dinheiro e de pessoal qualificado para isso. Uma coisa interessante também da gente falar é que existem já algumas possibilidades bem promissoras, e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para caso você tenha curiosidade de consultar. Novos avanços têm sido feitos a cada dia, só que a gente tem que ter muita cautela nesses avanços, porque para eles poderem acontecer de uma forma mais rápida, isso exige um pequeno afrouxamento nas regras de conduta ética desses experimentos. O que é perfeitamente compreensível numa época como essa e frente a tantas mortes que a gente está verificando. Para esse avanço poder acontecer, muitas vezes algumas fases dos experimentos elas são sobrepostas. Em alguns outros momentos elas são aceleradas. Só que nos dois casos isso exige muito dinheiro. Então eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa muito importante é que os voluntários que participam de uma pesquisa dessas, eles têm que estar, primeiro, muito cientes dos riscos e, segundo, concordar com esses riscos. Isso é muito importante, né? E aí, a gente tem que lembrar que isso é um teste. Então, se ele não der certo, tem que haver uma certa consciência para que a gente não desacredite a vacina. Faz parte do processo da pesquisa. A segunda coisa, e muito importante também, é que a gente precisa acompanhar esse paciente depois que ele toma esse teste de vacina. É por isso que não é tão rápido. E aí, como a gente tem que acompanhar ele, principalmente para verificar se tem efeito colateral, ou se a vacina faz efeito mesmo, né? Se ela realmente imuniza a pessoa, isso vai levar um maior tempo. Mas é importante pontuar que só depois de passar por muitos testes rígidos, a vacina vai poder ser aprovada. Então, quando uma agência sanitária, quando o governo ele aprova e começa a administrar uma vacina, você pode ter certeza que ela passou por todos esses testes rígidos e por esse motivo ela não é só eficaz e confiável, mas também a chance dela trazer efeitos colaterais graves é muito baixa. Vocês já devem ter visto que em Oxford já estão testando uma vacina em humanos. Mas aí a gente fica um pouco confuso, né? Porque a Tamara acabou de falar que esse processo de produção de vacina é demorado. Então, como já estão testando em humanos? Bom, uma coisa é certa. A resposta é bem simples, na verdade. Eles não saíram do zero. O laboratório responsável por essa pesquisa já estava trabalhando no desenvolvimento de uma vacina para o vírus da MERS.
E como esse vírus é muito parecido com o coronavírus, o que eles fizeram foi basicamente acelerar as pesquisas e adaptar os seus objetivos para o vírus da vez. Apesar dessa notícia ser muito empolgante, a gente tem que pensar numa coisa muito importante, que é o seguinte: o Brasil também precisa produzir vacina. Por que isso? Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagina que a Inglaterra é a primeira a produzir a vacina do coronavírus. Vocês concordam que o mundo inteiro vai querer comprar a vacina da Inglaterra? E quem que vocês acham que vai ter prioridade nessa fila? Provavelmente quem tem dinheiro. E aí a gente vem para um problema. A gente, primeiro, não pode dizer que o Brasil está numa situação econômica tão tranquila. E segundo, a gente também não pode dizer que isso seria exatamente uma prioridade de alguns dos nossos líderes. E um dos aspectos que reforça esse argumento é olhar para o acesso que o nosso país está tendo aos testes para diagnosticar o Covid. É uma situação muito precária. E aí a gente vai reforçar uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente precisa investir em ciência no nosso país. Principalmente, a gente precisa investir na ciência neste momento que está voltada para a produção de vacinas. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil nós temos institutos e fundações que são referências na pesquisa e na produção de vacinas no mundo inteiro. O exemplo é o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E vou aqui correr o risco de parecer repetitiva. E você mesmo. Gente, investir em ciência é importante. A gente está aqui falando de vacina e a gente acabou de dizer para vocês que em Oxford eles estão perto de descobrir. Mas por que eles estão perto? Porque eles já estavam investindo, eles já estavam fazendo pesquisa. Se a gente parar para prestar atenção no que está acontecendo no nosso país, nesses cortes absurdos em ciência, a gente fica assustado. E a gente gostaria também de fazer uma ressalva. O investimento em ciência é importante em todas as áreas, e não só naquelas que a gente acha que são importantes aos olhos vistos. Mas uma coisa que também é importante: quando você for votar, você sabe se o seu candidato apoia esse investimento? Porque cobrar depois que ele está lá é um pouquinho mais complicado. Então, faça escolhas sábias, pesquise, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e, por favor, compartilhem com as pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a essa discussão.